Oi, meu nome é Evelyn, mas eu gosto de ser chamada de Eve, e recentemente eu terminei de ler os 5 livros de Percy Jackson e os Olimpianos. Eu fiquei completamente apaixonada pela história, eu terminei de ler rapidinho, tipo, em menos de 3 semanas, eu terminei os 5 livros. E como eu sempre faço, assim que eu termino de ler ou de ver alguma coisa que eu gosto, eu vou procurar mais conteúdo, né? Acredito que todo mundo faz isso. Então eu entrei no YouTube, só que eu não encontrei exatamente o que eu queria, principalmente em português. Tem muita coisa, tem review dos livros, tem teoria, tem edit, tem memes, tem aquelas montagens de elenco perfeito pra série que vai sair. Tem muita coisa sobre os filmes também, coisa sobre Percy Jackson que não falta, mas eu senti muita falta sobre aqueles vídeos específicos sobre os personagens, sabe? Tipo, análises. Então eu fiquei chateada por não ter achado nada do tipo em português. Eu não procurei por fora, mas deve ter em outras línguas. Então eu resolvi que eu queria fazer. Até porque eu acabei de terminar de ler e eu não tenho ninguém pra falar sobre isso. É, eu preciso falar o que eu acho de algum jeito. E eu não encontrei outro, então vai ser aqui no YouTube mesmo. Eu não tenho nenhuma noção sobre análise de pessoas, eu não sou nenhum metaforando da vida, muito pelo contrário. Eu sou só uma garota que não sai muito de casa, eu não tenho amigos, o que consequentemente me torna uma pessoa completamente leiga em relações sociais. Eu não sei interpretar nem ler emoções das pessoas, qualquer coisa do tipo, tá completamente fora da minha realidade. Então pode ser que eu diga muita besteira, pode ser que eu diga umas coisas que não tem nada a ver com nada, e eu sou como uma maluca, mas eu sou só uma adolescente emocionada, cheia de hormônios, que precisa muito falar sobre os livros que acabou de ler, senão eu vou surtar. Tá, pra começar, eu queria falar sobre alguém fácil, entre aspas, muitas aspas aí, de se ler e entender. Eu só tô querendo dizer que grande parte do que ela sente e as atitudes dela é compreensível, completamente normal, eu acho. Eu acho. Eu tô falando da Thalia. A Thalia é uma filha de Zeus, ela nasceu assim como Percy sem poder nascer, por conta da promessa que os três grandes fizeram de não ter mais filhos. Ela foge de casa quando ela tem só 12 anos, e a gente deduz depois que, além da perseguição dos monstros, ela fugiu também porque a mãe dela bebia muito. Ela contra outros dois meio-sangues, o Luke e a Annabeth, e juntos eles ficam perambulando pelo país, lutando contra monstros, sobrevivendo, blá blá blá, até o Groove encontrar eles e guiar eles até o acampamento, onde a Thalia literalmente deu a própria vida para que eles pudessem chegar até lá em segurança. Zeus transforma uma filha morta em uma árvore para proteger o acampamento. Em um mar de monstros, a árvore dela é envenenada e a cura que os campistas conseguem acaba trazendo ela de volta. Eu não sei direito, mas eu imagino que quando a Thalia fugiu de casa, ela não sabia exatamente quem ela era e ela foi descobrindo depois de encontrar os outros dois, né? O Luke e a Annabeth. A gente não sabe muita coisa do que eles viveram sozinhos, basicamente é o que a Annabeth conta, mas a gente sabe que os três cuidavam um dos outros e eram ótimos amigos. Lembrando que eu não li Heróis do Olimpo ainda, eu não sei de nada de lá, então deve ter muito mais coisas sobre ela. Tá bom. Thalia e Annabeth. Pode ser paranoia minha, mas eu nunca senti nada de especial na relação da Thalia com a Annabeth. Eu posso ter esperado muita coisa e as minhas expectativas super altas foram quebradas e eu fiquei com essa impressão. Ou eu posso ter uma visão errada sobre o que seria uma amizade especial. Pode ser também por conta da narrativa do Percy, que a gente só vê o que ele conta, né? Então, momentos delas juntas passaram despercebidos e tudo mais, mas elas realmente não me pareceram tão grandes amigas assim. Eu não tô dizendo que elas são diferentes uma da outra, pelo contrário, dá pra ver que tem um carinho enorme entre as duas, que elas se gostam de verdade. A Annabeth, quando a Thalia voltou, a Annabeth vivia falando que era muito bom ter ela de volta, e a Thalia ficou muito puta. A Annabeth foi levada porque ela realmente se importa, mas não pareceu um negócio tão íntimo, entende? Por exemplo, a Annabeth diz em A Batalha do Labirinto que o Luke foi o único que se importava com ela e que realmente cuidava dela. Mas e a Thalia? Assim, eu entendo que ela passou 6 anos morta e que o Luke e a Annabeth ficaram sozinhos no acampamento, só tinham um ao outro, mas e antes? Ela não cuidou dela também? Outro momento que me faz ficar tipo, por quê? Foi quando a Artemis ofereceu a Thalia a oportunidade de ser uma caçadora. Pra se despedir, ela dá um abração de uso no Percy, esmaga o menino, mas com a Annabeth ela troca um aperto de mão, tipo assim, um aperto de mão. What the fuck? Então, eu notei muito que ela e a Annabeth ficaram muito mais próximas do Luke do que uma da outra. E isso acabou deixando a amizade delas meio morna. Assim, pelo que dá pra perceber, pelo que eu li, pela narrativa do Percy, né? A gente não sabe como é que elas são uma com a outra quando estão sozinhas. Já com o Percy, dá pra interpretar muito a relação deles como a de irmãos. Tipo, eles brigam muito mesmo, eles discordam sempre de tudo, mas eles estão sempre cuidando do outro e se gostam muito.
Eu confesso que eu cheguei a sentir uma raiva da Thalia, porque, tipo, eu consegui entender o Percy, sabe? No começo, ele se sentia muito deixado de lado quando ela voltou, muito excluído, muito trocado. Ele sentia que as pessoas ao redor deixaram ele de lado e estavam procurando na Thalia o que antes procuravam nele. Eu super entendo o sentimento de se sentir substituído, é horrível. Todo mundo já passou, todo mundo passou, vai passar. Família, relacionamento, amizade, é inevitável. Em algum momento vai acontecer com você. Se prepara. Então eu fiquei meio cucada com ela por causa disso, mas depois eu entendi que na verdade ela também não queria estar nessa posição. E foi aí que eu finalmente entendi o quanto ela é insegura. O Kiron diz pro Percy que a Thalia é diferente dele, porque ela é muito segura de si e isso pode acabar destruindo ela, machucando ela. A Thalia sabe que ela é uma ótima guerreira, ela é muito cabeça dura, ela não gosta de estar errada, ela não gosta de ser contrariada. Ela sofreu muito, mesmo sendo muito nova, e ela criou uma barreira em volta de si mesma, com essas qualidades, com essas características, que demais podem ser defeitos, né? Assim como disse a Atena. No estilo, a atitude agressiva, a ironia dela, ela se fechou e ela não quer que leiam ela porque ela não sabe se ler ainda também. Um exemplo do como a Thalia é cabeça dura é quando o Apolo vai dar uma carona pra galera e aí ele pergunta: ah, irmãzinha, quer dar uma dirigida no meu sol? Tipo, ela tem muito medo de altura e ela até tenta se esquivar no começo, mas a gente percebe que ela fica com muito medo de ser zoada. A gente ouve falar, tá com medo? E aí ela vai lá e dirige mesmo assim. A gente sabe depois que a mãe dela morreu num acidente de carro e então ela tinha muito medo de dirigir por isso e ela também tinha muito medo de altura e ela aceitou fazer as duas coisas ao mesmo tempo por pura birra, porque ela não queria que provocassem ela, não queria que dissessem que ela tava com medo, não queria nada disso. Ela sempre nutriu uma raiva do pai e dos deuses em geral, e é super compreensível, né? Tipo assim, porra, vocês são deuses. Nós somos crianças lidando com fucking monstros, porque vocês não ajudam a gente. Crescer sem o pai e ter que lidar com isso tão nova, são traumas completamente justificáveis pro ódio que ela sentia. Então, ao mesmo tempo que ela tem muita raiva, ela também entende por que as coisas têm que ser assim. Isso só faz ela ficar com mais raiva ainda, porque, como já disse, ela é muito cabeçadora. E a maldição do Titã, ela se sente tentada a se virar contra os deuses. E isso quebra ela mais ainda. Porque ela não quer fazer coisas erradas. Ela quer que Zeus sinta orgulho dela. E ela não sabe como fazer isso, porque ele nunca atendeu aos pedidos dela. Ela conta pro Percy que ela já foi até um memorial que a Atena fez pra ele. Uma homenagem, um memorial, eu não sei. E ela tentou falar com ele e ela não recebeu nada, nem um raiozinho brilhando no céu. E ela ficou muito chateada e ela sempre quis a aprovação dele. E ela nunca conseguiu nem um oi. Ela diz no Olimpo que é por isso que ela aceita a oferta de ser uma caçadora, porque ela não quer fazer 16 anos e ela não quer ser a garota da profecia. Ela não quer ser a semideusa que vai ter o destino do Olimpo nas mãos. Então ela se torna imortal e vai ficar congelada nos 15 anos pra sempre, pra não ter que lidar com isso. Mas isso leva a gente a outro tópico. Por que ela aceitou esse convite? Não foi só por isso. Ela e a Zoe, a caçadora, se odiavam forte, assim. Ela conta pra Percy que elas brigavam daquele jeito, porque quando ela tava nas ruas com a Annabeth e o Luke, as caçadoras encontraram ela e ofereceram a ela a oportunidade de ser uma caçadora. Ela nega, porque ela não quer deixar o Luke, ela se importa muito com ele pra abandonar ele assim, e a Zoe fica muito brava, né, por ela ter recusado o pedido por causa de um homem. Eu entendo a Thalia ter ficado brava com uma insistência, tipo, ah, vem pra cá, vem ser uma caçadora, você tá perdendo muito, isso aí só vai te decepcionar. Isso irrita verdadeiramente a gente, ela já disse que não queria, então não é não. Eu entendo ela ter ficado brava com isso, e eu também entendo a Zoe ter ficado brava, frustrada com a negação do pedido. Porque você vai negar isso tudo, essa maravilha, por causa de um menino que vai te decepcionar depois? Essa raiva na hora é super compreensível da parte das duas, mas por que a Thalia ficou tão brava? Que os olhos dela brilharam em ódio quando ela encontrou a Zoe de novo, depois de ter voltado à vida? Por antipatia e rancor, você me diz? Pode ser, pode ser, pode ser. Mas, depois que eu vi a briga dela e do Luke lá no monte, eu esqueci o nome totalmente daquele lugar. Enfim, quando eles brigam lá debaixo do céu e ela olha pro Luke e os olhos dela se enchem de lágrimas,
A gente percebe o quanto ela tá magoada com ele e o quanto as palavras da Zoe foram verdadeiras, porque a Zoe falou que ele ia decepcionar ela, e a Thalia negou com todas as forças. Não, o Luke não me decepcionaria. Só que a Zoe tava certa. O Luke decepcionou ela, e ela tava muito decepcionada com ele. Como eu já falei, a Thalia é muito cabeça dura, ela não aceita estar errada, e então ela sentia todo aquele ódio da Zoe porque a Zoe tava certa. A Zoe tá certa sobre o Luke decepcionar a Thalia e ela olhar nos olhos dele lá no monte e ouvir ele pedindo a ela pra se juntar àquela loucura, quebrou ela completamente. Ela chorou, ela sentiu raiva, ela sentiu tristeza, ela sentiu indignação. Ela ficou muito confusa. Basicamente, Luke, por que você tá fazendo isso? Eu apostei tudo em você. O Luke toca nos pontos mais fracos dela pra tentar convencer ela a se juntar aos Titãs, falando sobre o pai dela ter abandonado, o pai dela nunca ter ligado pra ela, falando sobre como os deuses eram injustos e que os semideuses eram só capachos. Então, ela percebeu como o Luke estava sendo baixo e que ele só ia decepcionar ela mais e mais ainda. Ela ter empurrado o Luke monte abaixo foi um completo acidente por conta da explosão das emoções dela, tudo junto, tudo misturado, tudo confuso. Ela não sabia o que fazer, ele provocou, ela empurrou. Não dá pra culpar ela de forma alguma, aquela era uma batalha, mas quando ela olhou o Luke lá de baixo, caído nas pedras, ela entrou mais em pânico ainda. Quando a Zoe tá morrendo, que ela fala pra Thalia, a gente poderia ter sido boas amigas, e a Thalia fala que ela tava certa sempre, que os homens não prestavam pra nada, que eram todos uns canalhas, que ela tava certa sobre o Luke, decepcionar ela, porque ele era um homem. A gente entende que ela perdeu todas as esperanças sobre trazer ele de volta, e que ela não quer mais ter que lidar com isso. O que eu tô tentando dizer desse jeito muito confuso e pausado, eu devia ter feito um roteiro, porque eu tô tirando tudo da minha cabeça aqui, só jogando as informações e eu devia ter organizado melhor. Enfim, o que eu tô querendo dizer é que ela aceitou o pedido de se tornar uma caçadora, de assumir o lugar da Zoe na caçada de Artemis, porque ela não queria mais lidar com o peso da decepção que causou nela. Tipo, agora eu renuncio os homens, eu não tenho mais nada a ver com eles, eles não são responsabilidade minha, logo eu não tenho mais que lidar com o problema de Luke. Eu não tenho mais que me sentir culpada por ele, eu não tenho que mais que sentir a falta dele, que me sentir triste por ele, que sentir a decepção que ele me causou. Foi uma forma dela de fugir disso e é completamente compreensível também. Toda a Thalia é completamente compreensível. Os sentimentos dela, as coisas que ela passou, fizeram ela ser daquele jeito e dá pra entender totalmente.